Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. E na mensagem de hoje eu quero falar sobre tribulações. E para introduzir esse assunto, eu quero contar uma história. Uma história presente no livro de João, capítulo de número 4, versículos de 1 a 26. Esses versículos vão contar a história da mulher samaritana. Certo dia, Jesus, saindo da Judéia e indo para Galileia, ele mais uma vez tinha que ir para Galileia, só que foi necessário que ele passasse por Samaria. Ele foi para Samaria, foi para uma cidade chamada de Sicar, e nessa cidade os discípulos saíram para comprar comida e Jesus foi em direção a um poço, pois estava cansado. E chegando nesse poço, ele senta e encontra com a mulher. E Jesus pede água a ela. E essa mulher olha para Jesus e fala: "Por que você, como judeu, me pede água?" O que acontece é que naquela época os judeus e os samaritanos eles não se comunicavam devido a um histórico de conflito passado. Mas Jesus pede água a ela e a mulher fica espantada, acha estranha essa situação. Mas logo em seguida Jesus vira para ela e fala: "Se você soubesse quem está te pedindo água, você quem estaria me pedindo alguma coisa." E essa mulher já fica querendo saber o que é, e Jesus fala: "Eu posso te oferecer a água da vida, uma água que irá jorrar para toda a eternidade." E ela, espantada com aquilo, ela pergunta a ele: "Que água é essa? Onde você vai conseguir essa água? Como você vai buscar essa água? O poço é fundo." Porque ela pensa, no raciocínio dela, ela pensa: se ele veio me pedir água, é porque ele não tem nada para buscar essa água num poço. Então, como ele vai me dar essa água? E ela pensa de forma humana, e Jesus, ele impressiona ela porque ele começa a conversar com ela, começa a falar sobre essa água, pergunta ela se ela quer essa água, e ela fica ansiosa. Ele fala: "Vai chamar o seu marido." E ela fala: "Eu não tenho marido." Jesus diz: "Respondeu corretamente", porque ela realmente não tinha marido. Jesus fala: "O homem com quem você está agora não é seu marido porque você não é casada, mas você já teve 5. E ela fica espantada e diz: "É um profeta." E Jesus vai construindo toda uma situação ali, que ao final do texto, ele continua conversando com ela, e ao final do texto ela fala: "Olha, eu acredito que o Messias está por vir." E Jesus fala: "Eu sou o Messias." Então, durante toda essa história, Jesus ele tem um crescimento ao olhar daquela mulher. Ele começa sendo apenas um judeu, se torna um profeta, e no final ela descobre que ele era o Messias. Então, essa história, toda essa situação, ela foi realmente algo impactante para a vida dessa mulher, porque ela não esperava por nada daquilo. E se a gente olhar para o início do texto, no versículo 4, o texto fala que foi necessário que Jesus passasse por Samaria. Essa pregação, a qual estou falando agora, foi a minha primeira pregação. Essa pregação eu preguei ela na igreja quando eu era bem menor, e na época estavam acontecendo algumas coisas na minha vida, e um certo dia Deus falou comigo através dessa palavra. Todos os dias à noite eu chorava e pedia a Deus para que me livrasse de uma situação, e isso nunca acontecia, mas um dia eu pedi uma resposta de Deus, e eu adorava a história de José. Foi quando eu encontrei essa passagem assim, sobre o poço de Jacó, e eu fiquei com vontade de ler, e eu li essa passagem, e eu identifiquei algo nela, no versículo 4, que diz que foi necessário que Jesus passasse por Samaria. E inicialmente eu pensei: por que era necessário que Jesus passasse por Samaria? E o contexto geográfico faz sentido, porque era a forma mais rápida de Jesus sair da Judéia e ir para Galileia. Mas o contexto espiritual vai muito mais a fundo. Jesus precisava passar por Samaria, porque em Samaria haveria algo incrível. De Samaria viria uma vida, Jesus conseguiu uma vida através de Samaria. E tudo isso tinha que acontecer. Jesus precisava passar por Samaria. E na época eu estudei esse texto, eu lia, até que um dia eu preguei ele na igreja, eu falei sobre esse texto. E dessa vez
Deus colocou a mesma coisa no meu coração. Deus colocou que eu precisava falar sobre isso, que eu precisava falar sobre tribulação. Para reforçar essa ideia, alguns dias atrás eu estava em um lugar que eu não queria estar. E naquele lugar havia uma pessoa, um conhecido meu. Eu não queria estar ali, mas Deus me fez estar ali e ali eu tive a oportunidade de falar de Jesus para ele. E foi quando eu entendi. Eu entendi o propósito de eu estar naquele lugar. Não era porque eu simplesmente queria estar, não queria estar, simplesmente porque eu precisava estar, mas porque Deus queria que eu estivesse naquele lugar. Deus queria que eu levasse a palavra para aquela pessoa. E muitas das vezes que passamos por uma tribulação é para que ou venhamos aprender com aquilo, ou para que o nosso aprendizado possa contribuir para ensinar outras pessoas e ajudar outras pessoas. Muitas vezes, quando passamos por uma tribulação, quando passamos por Samaria, é apenas Deus nos dando um caminho, nos dando algo que mais para frente servirá de lição para nós ou para outra pessoa. Então, foi uma oportunidade para aquela mulher. Jesus passou em Samaria para que ela tivesse a oportunidade de conhecer a água da vida. E ela teve essa oportunidade. Jesus falou dessa água para ela, Jesus ofereceu essa água para ela. Uma água da qual ela nunca mais teria sede. Assim como Jesus fala. E ela fica ansiosa porque ela queria essa água, porque ela diz: eu não vou precisar de vir buscar água no poço todos os dias. Mas essa água é muito mais que isso. E a gente pode oferecer essa água, que é a palavra, que é Jesus. O cristianismo oferece essa água. O evangelho oferece essa água, que é a palavra de Deus. Oferecer a oportunidade da salvação. Só que às vezes a gente passa por coisas que são tão desagradáveis, tribulações, e a gente pergunta a Deus, a gente questiona a Deus: por que disso, Deus? Por que eu estou passando por isso? E a gente fica revoltado, e a gente tenta relutar com Deus, e a gente fica estressado, e a gente pergunta: oh Deus, por que você não faz da forma que eu quero? A forma que eu quero é muito melhor. Só que a gente não sabe o futuro. Deus sabe o que faz. Talvez o que está acontecendo conosco agora vai refletir no futuro. Talvez algo que está acontecendo com você agora vai refletir em algo muito bom no futuro, porque é um processo. Tudo isso é um processo, as tribulações são um processo. A gente, através das tribulações, a gente adquire conhecimento, a gente aprende, a gente adquire força, a gente passa a acreditar mais em Deus. Por mais que esse não seja o correto, mas no momento de tribulação todos resolvem correr para os braços do Pai e todo mundo resolve virar cristão e orar e ler a Bíblia. Por que só na tribulação? Por quê? Será que Deus vai precisar de mandar tribulação a todo momento para você se voltar para Ele? E a gente questiona Deus: por que dessa tribulação? Por que não é necessário? Mas quando não está na tribulação, a gente se recusa a orar, a gente se recusa a ler a palavra, a gente se recusa a fazer as coisas para Deus. Mas quando está no momento difícil, todo mundo resolve orar, adorar a Deus. Todo mundo resolve fazer aquilo que não fazia antes. No momento de tribulação, todo mundo quer ir para a igreja quando as portas das igrejas estão fechadas. A gente precisa tomar uma postura de cristão. A gente precisa tomar uma postura de pessoas que realmente servem a Cristo. Se é necessário passar por Samaria, vamos passar por Samaria. E de Samaria vamos para Galileia e vamos andar e andar e andar, espalhar a palavra e vamos para onde precisar. Se o texto falasse: e é necessário passar por isso, por isso, por isso e por isso, Jesus passaria por tudo isso. Porque é um caminho. E quando há um caminho é necessário passar. E não adianta querer pegar outro, porque quando a gente tenta burlar o caminho, quando a gente pega atalhos, na maioria das vezes a gente se perde e as coisas dão errado. E aí quando começam as tribulações, a gente quer fugir daquilo, quer fugir da vontade de Deus, e aí lá na frente a gente quebra a cara e se pergunta por quê, e quer orar, e quer pedir perdão, e quer ter uma nova oportunidade, pede uma nova oportunidade a Deus, e Deus precisa de te dar uma nova oportunidade. Você sabia, desde o início você sabia que isso ia acontecer, porque Deus avisa, Deus alerta, e você foi nesse caminho. A tribulação é necessária, a tribulação é uma forma de aprendizado. Às vezes Deus está te falando: olha, vai para lá,
vai para lá, vai para o campo de missões, vai lá, vai tocar, vai fazer a obra, vai liderar, vai participar daquele grupo, vai evangelizar, vai pregar, vai fazer isso, vai fazer aquilo, e a gente se recusa. E aí lá na frente a gente quebra a cara e a gente fala, nossa, como eu queria ter feito isso. E a gente conta isso para todo mundo, ai, Deus me deu, quando eu era jovem, quando Deus me deu uma oportunidade, por que você não fez? Você estava perdendo o seu tempo fazendo o quê? A gente perde as oportunidades que Deus dá nas nossas vidas. Se é o momento de você liderar, lidere. Se é o momento de pregar, pregue. Se é o momento de falar de Jesus para uma pessoa, fale. Você não sabe se vai ter essa oportunidade amanhã. Você não sabe se ao virar a esquina você terá essa oportunidade. E se você não tiver, acabou. Já era. As tribulações são necessárias. As tribulações são a forma que nós aprendemos. Às vezes Deus nos coloca em situações. Em vez de reclamarmos, de murmurarmos, venhamos aprender a lição com essas tribulações. Venhamos aprender a lição com essas dificuldades. Que venhamos conseguir pegar o máximo de conhecimento, o máximo de coisas boas e de lições a se tirar em cima daquela situação. Deus não coloca tribulações das quais não podemos vencer. Deus não coloca gigantes dos quais não podemos vencer. Se Deus te colocou em Samaria, é porque Samaria é o seu lugar. Se Deus te colocou aí, é para você ir para aí. Se Deus te colocou lá, é para você ir para lá. Porque a vontade de Deus é perfeita e agradável e nada foge dos planos de Deus. Se essa é a hora, se essa é a oportunidade, se Deus está te falando, vá para Samaria. Vá para Samaria. E não relute com Deus. Entenda o propósito, entenda a vontade de Deus e a necessidade dessa tribulação. E ande sem olhar para trás, apenas vá, confiando que Deus estará contigo, pois Ele estará. Eu agradeço se você assistiu até aqui, peço que continue assistindo os próximos vídeos, peço que assista aos vídeos anteriores. Se inscreva no meu canal, dê um like, ative o sininho das notificações porque o YouTube vai estar te avisando quando eu postar um vídeo novo. Comente nesse vídeo porque é muito importante para o engajamento. Comente se você gostou, se você não gostou, sugestões para os próximos vídeos, a sua opinião. Comente porque isso é muito importante. E eu agradeço se você assistiu até aqui e que Deus abençoe você. Tchau, tchau.